Boa tarde. Hoje eu quero falar sobre o amor, né? Sobre as 5 linguagens do amor de Deus, sobre nós, né? Como que Deus nos ama, como Deus fala conosco através da nossa linguagem de amor e principalmente também como Ele nos usa, a nossa linguagem de amor, para que a gente fale do amor dele para o próximo. Mas antes de entrar propriamente dito nas 5 linguagens do amor de Deus, em um livro do Gary Chapman, eu gostaria de falar sobre 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 deve ser um dos versículos mais utilizados em convites de casamento e para a gente falar sobre amor. Porém, a gente entra para dentro de casa e a gente se esquece de que amor ele é uma atitude e que a gente precisa permanecer nesse amor. Não somente a gente experimenta ele um dia e ele permanece o resto da vida, não. A gente tem que escolher perseverar. E tem uma versão da Bíblia, que é a versão ampliada, onde ela traz um pouco mais de amplitude nas palavras ali através dos originais. E eu queria compartilhar com vocês o que fala em 1 Coríntios 13 nessa versão. Então ela começa assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor pelos outros, crescendo do amor de Deus por mim, o amor que eu tenho pelas pessoas, ela vem de Deus, do amor de Deus por mim. Eu me encho desse amor e eu transbordo esse amor para as outras pessoas. Então, eu me tornarei apenas um gongo barulhento e um símbolo que retine. Apenas uma distração irritante. Olha a profundidade desse versículo. E se eu tiver o dom de profecia e falar uma nova mensagem de Deus para o povo, e compreender todos os mistérios, e possuir todo o conhecimento, e se eu tiver fé suficiente para remover montanhas, mas não tiver amor, estendendo a mão para os outros, um amor prático, um amor de atitude, um amor real, nada sou. Se eu der todos os meus bens para alimentar os pobres, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada me adiantará. O amor resiste com paciência e serenidade. O amor é bondoso e atencioso. Não é ciumento nem invejoso. O amor não se gaba e não é orgulhoso ou arrogante. Não é rude, não é egoísta e não é provocado, nem excessivamente sensível e facilmente irritado. Aqui, quando eu leio essa parte, me lembro muito sobre quando Paulo fala: não fiquem ofendidos por causa de qualquer coisa, porque a ofensa, ela é uma isca de Satanás. A ofensa, você te coloca no trono do seu coração, dizendo: como essa pessoa pode ter feito isso comigo? Comigo, logo eu, por que que ela me tratou assim? E te impede o perdão. E o perdão, a falta de perdão te afasta de Deus, impede as suas orações. Não caiam na tentação da ofensa. Não leve em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, quando o certo e a verdade prevalecem. O amor tudo suporta, independente do que vier, tudo crê, procurando o melhor em cada um. E achei isso interessantíssimo. Você amar é você olhar para as pessoas procurando o que tem de melhor nelas. Porque o que tem de pior é muito fácil a gente localizar. É muito fácil a gente focar no que está errado, mas Jesus nos chama para ser diferentes. Tudo espera, mantendo-se firme nos tempos difíceis, porque, né, igual quando a gente faz lá os votos do casamento, né, na saúde, na doença, na alegria, e na tristeza. Na bonança é muito fácil você estar firme. O difícil é nas horas complexas, nas horas tristes, no momento de doença, de dor, de sofrimento. Tudo suporta sem fraquejar. O amor nunca falha, nunca desaparece nem acaba. Mas quantas profecias elas passarão? Quantas línguas cessarão? Quanto ao dom de conhecimento especial passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, pois nosso conhecimento é fragmentário e incompleto. Mas quando vier o que é completo e perfeito, o que me é incompleto e parcial passará. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Pois agora, neste tempo de imperfeição,
Vemos um espelho vagamente, um reflexo borrado, um enigma, então face a face. Agora conheço em parte, apenas fragmentos, mas então conhecerei plenamente, assim como eu sou plenamente conhecido por Deus. E agora permanecem a fé, confiança permanente em Deus e em suas promessas, a esperança, a expectativa confiante da salvação eterna e o amor altruísta pelos outros, crescendo do amor de Deus por mim. Estes três, as graças mais escolhidas, mas o maior deles é o amor. O amor, ele é altruísta e ele cresce do amor de Deus por mim para os outros. Então, assim, é interessante que quando a gente vai estudar sobre propósito, a gente entende que a gente não está aqui por acaso. Você nasceu por um motivo maior. Um dos primeiros motivos que você nasceu é que Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer se relacionar com você. Você está aqui para louvor e glória e adoração dele, mas você também está aqui pelos outros. Deus te deu dons, ele te deu dons, talentos, para que você utilizasse isso pelo próximo, não por você mesmo, né? Assim como tem outras pessoas que receberam dons por sua causa. Né? Nós estamos aqui pelos próximos. E no versículo de João 13:35, o Senhor fala o seguinte ao nosso coração: Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o amor de Deus, né? Ele é um amor que nos enche, que nos modifica e que nos traz a vontade de ser diferente. Né? Tem esse livro Cinco Linguagens do Amor, né? Que foi o Gary Chapman que escreveu. Ele é um terapeuta estadunidense ou americano. Tem 85 anos atualmente, casado, já tem filhos, tem netos. E ele tem vários livros, né? Os Cinco Linguagens do Amor, Cinco Linguagens do Amor de Deus, Cinco Linguagens do Amor das Crianças, Cinco Linguagens do Amor do Adolescente. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre os Cinco Linguagens do Amor do Adolescente. Mas hoje eu queria falar sobre os Cinco Linguagens do Amor de Deus. A gente tem, né, as mesmas cinco linguagens, que é a palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. E a gente sabe que se a gente precisasse apenas de religião para solucionar todos os problemas de relacionamento do mundo, a gente já teria sido solucionado há muito tempo. Mas, na verdade, o que a gente precisa é de amor. Os conflitos, eles começam porque as pessoas elas não se sentem amadas. Você pode lembrar de pessoas que você amava, que estava dentro da sua casa, que participava do seu dia a dia, era a primeira pessoa que você corria para contar uma coisa que acontecia na sua vida, e hoje em dia você não tem o menor relacionamento com essas pessoas, né? Vocês eu gosto muito da forma como o inglês fala, né? Grow apart, né? Vocês se separaram ali, né? Foram crescendo em separação, assim, se fosse meio que traduzir ao pé da letra. Mas, né? Vocês se afastaram de tal forma que são pessoas que você não quer ter a menor vontade de convivência. E muitos desses conflitos começam pela falta de amor. E muitas vezes a gente não tem essa noção de que somos amados porque nós falamos linguagens diferentes. Então, por exemplo, é como se a mulher e o marido, um fala japonês, o outro fala alemão, o filho português, o outro chinês, e as pessoas não se entendem dentro de casa. E quanto mais você não se sente amado e reconhecido, mais conflito a gente tende a ter nesse relacionamento, porque tudo que te for dito será ouvido como condenação, como crítica, né? E você vai estar armado, voltando sempre com quatro pedras na mão. Na palavra de afirmação, é uma linguagem onde você se sente amado, você demonstra amor através das palavras. Então, há pessoas que elas gostam de elogiar, de reconhecer, de falar que ama, de falar que é bonito, de que é lindo, de que você é especial para mim. E tem pessoas que não têm essa linguagem. Né? Não que você não possa aprendê-la, na verdade, incentivo que você aprenda todas as linguagens de amor, se esforce para praticá-las, porque isso é uma decisão, isso é uma atitude, você consegue fazer. Mas não é natural para algumas pessoas, principalmente porque elas não ouviram isso dos pais. Então, você tem ali, por exemplo, uma mulher
que ela tá sempre cobrando o marido, poxa, você nunca fala que me ama, né? E o marido fica assim, mas para ele é extremamente difícil falar que ama. Ele ama ela, ele faz as coisas por ela, ele tem outra linguagem que ele demonstra amor, mas ele não fala que ama, porque ele não escutou do pai e da mãe, não era natural, as pessoas na casa dele não falavam que amava. Então, assim, é interessante você saber disso para que você entenda, cara, não é porque ele não fala que me ama que ele não me ama, ele demonstra amor através de outra linguagem. E não é porque você não saiba essa linguagem que você não deva aprendê-la. Então, o relacionamento, ele é relacionamento, ele exige compreensão de ambas as partes e esforços de ambas as partes. E nosso relacionamento com Deus também, ele exige esforço. Você precisa se esforçar para estar na presença de Deus. Você precisa se esforçar para falar com Deus, para orar, para ter devocional, para fazer seu momento de oração. Em Jeremias 31:3 fala: Eu amei com amor eterno, com amor leal eu te atraí. A gente tem a Bíblia, ela é cheia da palavra de Deus, ela está cheia de palavras de suporte, palavras, né, de conforto, de bênção, tem, né, palavras de consolo, de redenção, de encorajamento, de verdade. Vocês podem depois abrir Isaías 41:10, Jeremias 29:11, João 6:2, 6, 35. Temos inúmeros versículos na Bíblia que falam do amor de Deus por nós, inúmeros, de Gênesis a Apocalipse. E nós temos que tomar muito cuidado. Pessoas que têm a palavra de afirmação como principal linguagem de amor, e elas sofrem muito mais quando elas recebem palavras de crítica, de condenação, do que uma pessoa que não tem essa linguagem de amor. Então, por exemplo, eu não tenho. Palavra de afirmação não é o meu forte. E quando alguém vira para mim e fala assim, por exemplo, nossa, Isabela, você faz tudo errado, você não vai dar para nada, né? Eu com temperamento colérico, brava, nervosa, né? Que bateu, levou, né? Que Jesus vai trabalhando, e graças a Deus. A minha reação é retrucar a pessoa, né? Eu não internalizo isso para mim. Geralmente eu vou dar uma patada e seguir com a minha vida. Mas uma pessoa que tem essa palavra de afirmação como linguagem de amor, quando você direciona uma palavra dura para ela, isso vai ser internalizado e vai doer muito mais do que uma pessoa que não tem essa linguagem de amor. Então, tomem muito cuidado quando vocês vão referir as pessoas com crítica e com condenação. Né? Principalmente porque em Provérbios 18, 20 e 21 fala o seguinte: as palavras são a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. As palavras, elas são sementes. Aquilo que você fala vai nascer. Seja bênção, seja maldição, você está profetizando. Então, se você vira para o seu filho e fala, menino, você é burro mesmo, você não vai dar para nada, parabéns, você acabou de amaldiçoar o seu filho. Se você fala com o seu esposo ou com a sua esposa, mas você é um imprestável, você não faz nada direito, parabéns, você acabou de amaldiçoar o seu relacionamento, seu casamento, seu marido ou sua esposa. Então, usem bem a língua. As palavras de afirmação é um meio onde você demonstra amor. E pessoas também gostam de receber amor dessa forma. Na Bíblia, a gente vê um Deus que fala, né? As palavras de Deus, elas afirmam o quanto ele nos ama. E a gente deve usar a nossa boca da mesma forma. A gente tem Martinho Lutero que construiu ali as 95 teses, quando ele estudou toda a Bíblia e ele viu que estava algumas coisas erradas na Igreja Católica na época de Martinho Lutero, né? Ele escreve as 95 teses para o Papa de forma apaixonada pela palavra de Deus. A gente vê também pela biografia dele a forma como ele se referia à esposa e ao filho, sempre com palavras de afirmação, declamando poemas, falando que amava. Então a gente pode imaginar que essa era a linguagem de amor dele. E também a do rei Davi. Davi, a gente tem todos os salmos, ele tinha uma facilidade enorme de expor para Deus o que estava dentro do coração dele, né? E Davi, ele fala do seu amor por Deus, pela palavra de Deus, ele fala sempre sobre louvor, sobre ação de graças através dos salmos, e a gente vê que ele tem uma facilidade muito grande em usar a palavra. Provavelmente essa era a sua linguagem de amor. As pessoas que têm essa linguagem de amor, geralmente elas se sentem perto de Deus quando elas oram, quando elas cantam, quando elas pregam. E é importante você saber se tem alguém na sua família, no seu círculo de amizade, aquela pessoa difícil que gostaria de ser amada
com palavras de afirmação, para você começar a falar do amor de Deus dessa pessoa através do seu amor, o amor de Deus que flui em você para os outros, através das 5 linguagens. Então, a gente tem também tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando as pessoas gostam de estar juntas, onde não importa o que está sendo feito, não importa a atividade que está sendo realizada, mas sim a companhia. Então, não importa se você está assistindo uma televisão, um cinema, um teatro, fazendo uma caminhada, um piquenique, mas as pessoas estão em completa atenção uma para a outra. E a atenção mesmo, não é mexendo no celular. Da mesma forma, Deus fala dessa linguagem de amor conosco. A gente pode ver lá desde o Éden, que Jesus vinha na viração do dia, né? Deus vinha na viração do dia ter com Adão e Eva. Isso era um tempo de qualidade que Deus tinha com eles. Da mesma forma, hoje, Deus quer ter tempo de qualidade com a gente. No Salmo 145, no versículo 17 e 18, o Senhor diz: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam de verdade. Em Tiago 4:8, a gente tem chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A gente tem Jesus como um exemplo de tempo de qualidade. Jesus pregava para as multidões, mas tinha coisa que ele só explicava para os 12. E mesmo assim, dos 12, ele ainda tinha três que era mais chegado, e do três ele ainda tinha um que ainda era mais chegado. Jesus, ele demonstrou que você precisa passar tempo com as pessoas, você precisa se relacionar com intensidade, com profundidade. A gente também pode ver o exemplo de Marta e Maria. Quando Marta e Maria, né, Jesus chega na casa delas, Maria corre para os pés de Jesus e vai ficar aos pés dele, escutando o que Jesus está falando. Isso demonstra que provavelmente a linguagem de amor dela era o tempo de qualidade. E Marta, ela corre para a cozinha e vai fazer os afazeres, né? Demonstrando que provavelmente a linguagem dela era atos de serviço. Porém, neste caso, Marta não estava com o coração no lugar certo, porque ela estava fazendo por religião, por obrigação, ela precisava servi-los, mas ela reclama com o mestre que Maria não está ajudando, né? E o mestre fala com ela, Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser atirado dela. Então, Marta, não tem problema você ter essa linguagem de amor de atos de serviço, mas o seu coração tem que estar correto, né? Para expressar de forma correta esse amor e não por obrigação. Eu vou falar mais sobre isso. Teve um cara que chamou George Miller, e ele nasceu na Alemanha em 1805, e ao completar 20 anos ele dedicou sua vida inteiramente a Deus. Ele gerenciou orfanatos, escolas, hospitais, ele serviu a Deus mesmo. E ele, em 7 de maio de 1841, ele escreveu no seu diário assim: a coisa mais importante que precisava fazer era ler a palavra de Deus e meditar nela. Desse modo, meu coração poderia ser consolado, encorajado, advertido, reprovado, instruído, e desse modo, por intermédio da palavra de Deus, ao meditar nela, meu coração poderia ser conduzido à experiência real de comunhão com o Senhor. Quem tem essa linguagem de tempo de qualidade, ela sente a presença de Deus, ela sente o amor de Deus quando ela está fazendo um devocional, quando ela está orando, quando ela está a sós com Deus, né? E é muito interessante porque muitas pessoas acham que as conversões, elas são todas iguais, mas na verdade cada um tem a sua experiência com Deus. Neste livro, 5 Linguagens do Amor de Deus, conta a história de uma mulher que ela, né, chega no Gary Chapman e comenta com ele assim que quando ela entendeu as 5 linguagens do amor, ela entendeu por que que a conversão dela e do marido dela foram completamente diferentes. A linguagem dela é tempo de qualidade. Ela se converteu porque a religião, né, Jesus, na verdade, se tornou muito importante para o marido dela, então ela queria saber por quê, e ela começa a estudar a Bíblia. Depois de meses estudando a Bíblia, num dia, no quarto dela, sozinha, ela falou: realmente, é isso que eu quero para minha vida, eu acredito em Jesus. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. E o marido dela teve uma experiência completamente diferente. Chamaram ele para ir na igreja, né? A linguagem de amor dele era toque físico, eu vou entrar muito nela mais para frente. E ele foi chamado lá na frente para orar, ele vai, quando as pessoas impõem a mão sobre ele, ele tem uma experiência física. Ele se sente abraçado por Deus e ele começa a chorar descontroladamente.
E para ela, aquilo foi uma experiência completamente emocional. Falou, não, isso aí, você é da sua carne, isso é emocional. E depois que ela entendeu a cinco linguagens do amor, que ela viu que as pessoas têm linguagens diferentes e que Deus fala conosco na nossa linguagem, da forma como a gente gostaria de ser amado. A gente tem a linguagem de amor presentes, que é uma linguagem onde quem tem essa linguagem, ela gosta de presentear, não precisa ser algo caro, não precisa estar numa data especial, mas ela lembra de você, ela vê algo que lembra de você, ela traz para você e ela demonstra o amor dessa forma, né? Foi na padaria, viu um bombonzinho, lembrou de você, sabe que você gosta, trouxe para você. Então, as pessoas que têm essa linguagem de amor, elas se expressam dessa maneira e elas gostam também de receber presente, né? Então, se você tem um parente, um filho, um esposo que diz assim: Ah, você nunca me dá nada, você não lembra do meu aniversário, não acredito que você não comprou nada para mim. Provavelmente essa pessoa tem a linguagem de amor presente, ela tá te cobrando, né? Que fale a linguagem de amor dela. Tem um cara muito interessante que ele chama R.J. Leitor Nojo, ele já é falecido, mas ele chegou a ser conhecido como um milionário maluco lá nos Estados Unidos. E ele era mecânico e ele sabia que Deus tinha dado para ele a paixão pelas máquinas. Bom, caiu aqui, acho que voltou. Ele sabia que Deus tinha dado para ele a paixão pelas máquinas. E ele começa a fazer faculdade, ele larga, ele monta uma empresa e ele fazia grandes máquinas industriais. E ele disse que foi bom ele não ter feito faculdade, porque se ele tivesse feito a faculdade, teria dito para ele que os sonhos deles eram impossíveis, as máquinas que ele queria construir eram impossíveis. E ele tinha completa convicção de que esse dom Deus tinha dado para ele. E ele, monta a empresa, está devendo US$ 100.000, ele vai num culto de missão e ele escreve um cheque de US$ 5.000 e ele fala com Deus: Deus, você é o meu sócio, você é o dono do meu negócio. Eu estou investindo, né, na sua obra. E ele deslancha, deslancha. E ele vira para a esposa dele e fala assim: Nós estamos ajudando pouco. E ele monta uma instituição, cristã ligada à empresa dele, tudo em contrato para que não tivesse como ele desfazer de que as ações seriam dadas a essa instituição e também parte da renda dele. E ao final da vida dele, ele chega a doar 90% de todas as ações ordinárias da empresa e de 90% da sua própria renda, e ele era multimilionário. Ele realmente tinha linguagem de amor presente. A pessoa que tem essa linguagem de amor, ela demonstra o amor dela por Deus no dízimo e nas ofertas, ajudando, comprando isso, compra aquilo, né? Que a igreja precisa, que alguém precisa, o irmão precisa, e a pessoa, ela usa os recursos que Deus disponibilizou para ela para ajudar o próximo, né? E é muito interessante, isso mudou muito a minha vida quando eu li o que ele escreveu, que é o seguinte: a pergunta não é quanto do meu dinheiro eu posso dar para Deus, mas sim quanto dinheiro de Deus eu uso para mim. Porque ele entendeu que, cara, se eu tenho isso aqui, em primeiro lugar, foi porque Deus me deu. Se eu respiro é porque Deus me deu. Se eu ando é porque Deus me deu. Se eu tenho inteligência é porque Deus me deu. Se eu tenho um emprego é porque Deus me deu. Tudo é porque Deus me deu. Tudo vem de Deus, nada vem de mim. Então, quanto do dinheiro que Deus me deu, eu vou usar para mim? E quanto que eu vou usar para a obra dele, né? Então, assim, ele realmente falava e falava muito bem sobre o amor de Deus. E Deus, ele é um Deus de presentes, né? A gente primeiro pode olhar, tô até aqui no quintal, a própria natureza. Se você for analisar, todo o universo ele foi criado para que nós pudéssemos estar aqui. Isso é um presente de Deus. Deus criou todo o universo, criou tudo e depois que estava tudo pronto, ele falou: "Tá aqui, ó. Esse mundo eu criei para você governar. Tá aqui o presente que eu estou te dando." Deus criou o sol, a lua, as estrelas, tudo em completa perfeição e harmonia. Se você colocar as estrelas um pouquinho mais perto, a vida na Terra era impossível. Se Netuno ele fosse mais, se ele tivesse numa órbita diferente do que ele está hoje, a gente seria bombardeado por asteroides o tempo todo. Se tivesse um pouquinho mais de oxigênio na Terra, a gente teria incêndios a todo momento. Se tivesse menos, a gente não poderia estar aqui. Tudo foi planejado, tem mais de 100 leis antrópicas que falam sobre a perfeição que o universo foi criado, tudo milimetricamente calculado. Deus criou e te deu tudo isso aqui para você existir.
Tudo isso, todos os animais, todo o ecossistema, tudo Deus fez para que a gente pudesse estar aqui. Isso é um presente que Ele nos deu. A nossa própria vida é um presente, né? Mas o maior presente de todos que Ele poderia nos dar foi Jesus. Quem daria seu filho para morrer por uma pessoa que você gosta? Dificilmente você faria isso. E você daria seu filho para morrer por uma pessoa que você não gosta, uma pessoa ruim? Você daria seu filho para morrer por Hitler? Não daria. Ninguém daria. Mas Jesus, né, veio, ele foi um presente, uma graça imerecida, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu a salvação eterna. Esse é um maior exemplo de linguagem de amor de presentes. É Jesus, ele é o nosso maior presente. Na Bíblia tem uma pesquisa, né, que diz que as pessoas mais felizes da Terra, elas têm quatro tipos de relacionamento. O relacionamento com Deus, que é o nosso Criador, um relacionamento consigo mesmo, um relacionamento com o próximo, né, ama o seu próximo como a ti mesmo, ama Deus acima de todas as coisas, e um relacionamento com a natureza. Você sabe por quê, irmãos? Porque a natureza testifica da criação, a natureza testifica da presença de Deus. Se você sentar debaixo de uma árvore um pouquinho, sentar no sol um pouquinho e ficar olhando as nuvens, as estrelas, as montanhas, os animais, você vai ver tudo com tanta perfeição que não tem como Deus não existir. Depois a gente tem a palavra depois a gente tem a linguagem de amor, atos de serviço. A gente tem Agnes Bojachil. Talvez você não saiba quem essa pessoa é pelo nome de nascença, mas ela recebeu depois o nome de Madre Teresa. E ela nasce na Irlanda com 18 anos, desculpa, na Albânia, com 18 anos ela decide ir para a Irlanda e ela fica 3 meses lá no convento e ela é enviada para a missão em Calcutá, na Índia. E ela fica 9 anos ensinando meninas ricas, né, na escola. Mas ela sente que ela tem um chamado para o pobre, ela tem um chamado para o sofrimento das pessoas. E ela monta o ministério, né, Missionárias da Caridade, e ela cara, é um exemplo assim de atos de serviço fora de série, sabe? Assim, é uma vida de fé e de amor pelo próximo através dos atos de serviço. E ela tem algumas frases que eu gostaria de compartilhar, faz parte da biografia dela. E está nesse livro, né, Cinco Linguagens do Amor de Deus, e fala o seguinte: não havia nenhum planejamento na hora de determinar que trabalho deveria ser realizado. Eu liderava a obra conforme me sentia chamada pelo sofrimento do povo. Deus me fazia ver o que desejava de mim. Sejam quem fores os mais pobres dos pobres, são Cristo para nós, Cristo na aparência de sofrimento humano. As missionárias da caridade acreditam firmemente que cada vez que oferecem ajuda aos pobres, estão servindo a Cristo. E aqui ela está literalmente fazendo o que Jesus mandou, né? Quando eu estive com fome, me deste de comer, quando eu tive com sede, me deste de vestir, quando eu estive preso, me visitaste, quando estive nu, me vestiste. Jesus, quando te fizemos essas coisas? Quando vocês fizerem a qualquer um desses aqui, vocês estão fazendo a mim. Então, ela levou isso muito a sério através dos atos de serviço, né? A pessoa que tem atos de serviço, gente, ela é aquela pessoa pau pra toda obra. Sabe? Para pintar a igreja, ela vai, é para entregar panfleto, ela vai, é para fazer comida, ela vai. É aquela pessoa que ela serve, sabe? O que for chamado para fazer, ela está à disposição e ela quer fazer, sabe? Geralmente a gente tem muitas mães com essa linguagem de amor, essas mulheres, elas aprenderam com as mães delas, que aprenderam com a mãe dela, né? É aquela pessoa que faz a comida favorita de um, tira o milho da comida porque um não come, não põe cebola porque o outro não come, faz dessa forma porque o outro gosta. Então, a pessoa ela demonstra amor com atitudes, fazendo. Ela faz por você, ela lava o carro, ela limpa a sala, ela passa pano, ela lava a louça, ela pendura sua roupa, ela recolhe, ela guarda, ela dobra, ela leva a menina na escola, busca a menina na escola. Então, pessoas que fazem. E aí a pegadinha, gente, é fazer literalmente com amor, né? Porque se você tem essa linguagem de amor e você lava a louça falando assim, porque ninguém me ajuda, nessa casa eu faço tudo sozinha, isso não é um ato de amor, né? Teve um dia que a babá do bem estava aqui e ela adoeceu, aí a mãe dela ficou aqui comigo, a Mari, né? A Mari já falei dela aqui em outros vídeos, e ela estava limpando a casa, e eu falei com ela, não, Mari, não preocupa não, não precisa passar pano não.
E aí ela falou assim: não, tudo que eu faço para a glória de Deus. Até mesmo passar pano, eu passo bem feito, eu faço o melhor, porque eu estou fazendo para Deus. E ela está corretíssima. A Bíblia fala isso: consagre tudo que você faz ao Senhor. Então, se você vai lavar uma louça, vai fazer uma comida, vai passar um pano, mesmo que pode não ser uma tarefa muito glamurosa, mas faça para Deus, faça com amor. Muitas pessoas às vezes não vão pregar, não vão subir num púlpito, não tem chamado de evangelista, mas essa pessoa ela ajuda na igreja. Ela lava a igreja, ela passa pano, ela fica na portaria. Tudo que você faz para o Senhor, você faz com amor. Deus recebe isso como um ato de adoração. No livro do Reinhard Bonk, eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo, mas no livro do Reinhard Bonk, Evangelismo pelo Fogo, ele conta a história de uma senhora que sonha que ela está na fila assim de entrada do céu e tinha muitas pessoas na frente dela. E essas pessoas tinham feixes e feixes de trigo, assim, bem cheios. E ela olha para a mão dela, ela tem um trigo. Uma espigazinha de trigo. E ela se encolhe. E aí, de repente, ela escuta Jesus chamando ela pelo nome e chamando ela para entrar, né? Pelos portões. E ela chega, ela conta isso para o pastor dela, e o pastor fala com ela que Deus estava reconhecendo o valor do trabalho dela. E ela era uma senhorinha que só limpou a igreja, só, mas ela fazia por amor a Deus. E Deus reconhece. Todo mundo tem um dom, um chamado específico. Mesmo que para você ou para os outros homens ou para as outras pessoas isso pode parecer pequeno, mas se você faz com amor, como um ato de adoração, isso não é pequeno para Deus, né? E uma semana depois que ela tem esse sonho, o Senhor a recolhe. Ele a leva, né? Ele estava dizendo para ela: eu reconheço tudo que você fez, está na hora de vir para casa. Olha que bonito. Madre Teresa, né, ela também diz o seguinte: quando tocamos os enfermos e necessitados, tocamos o corpo sofredor de Cristo. É de Jesus que cuidamos, é Ele que visitamos, vestimos, alimentamos e consolamos. Toda vez que servimos os pobres, os enfermos, os moribundos, os leprosos, não nos contentamos em dar dinheiro. Dinheiro não é tudo. Os pobres precisam do trabalho das nossas mãos, do amor do nosso coração. Um amor abundante é a expressão da religião cristã, né? É aquele amor que flui de Deus para nós e que a gente usa para o próximo, né? Certa vez, logo que foi fundada a Congregação dos Irmãos Missionários da Caridade, um jovem irmão veio a mim e disse: Madre, eu tenho um chamado especial para trabalhar com leprosos. Quero dar-lhes a minha vida e dedicar-lhes todo o meu ser. Não há nada que me atraia mais do que isso. Sabia que o amor que sentia pelos que sofriam da lepra era verdadeiro, né? Ela fala nessa biografia. Ela, porém, responde: creio que você está um tanto enganado, irmão. A nossa vocação consiste em pertencer a Jesus. O trabalho não passa de um meio de expressar o nosso amor para Ele. O trabalho em si não é importante. O que importa é você pertencer a Jesus. É a Ele que você oferece os meios de expressar esse pertencer, né? Temos a tarefa específica de dar auxílio material e espiritual para os mais pobres dos pobres, não apenas os que se encontram nas favelas, mas também para os que vivem em qualquer canto do mundo. Se nosso trabalho fosse apenas lavar e alimentar os enfermos e dar-lhes remédios, o centro de caridade já teria sido fechado há muito tempo. A coisa mais importante em nossos centros de caridade é a oportunidade que temos de alcançar as almas. E ela tem razão. Porque você dá uma cesta básica hoje, essa pessoa vai ter fome de novo amanhã. Mas se ela encontra com Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador, a vida dela é mudada dali para frente. Ela tem uma nova história, um novo recomeço. Deus faz coisas inimagináveis. Deus transforma pessoas que estavam morando na rua, né, em pessoas de sucesso. Então, se Deus faz o que Ele quer fazer da melhor forma para nós, né? Porque Deus não é mesquinho, Ele é amoroso. Ele é amor. Deus é um Deus de ato de serviço, a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Deus tira o povo do Egito, Deus sustenta eles com maná, Deus manda as codornas, ele abre o Mar Vermelho, ele manda a praga no Egito, né? E ele responde às orações, a oração de Ana, ele dá a ela um filho. Então, assim, todo o Antigo e Novo Testamento nós temos inúmeras histórias e relatos dos atos de serviço de Deus por nós, né? No Salmo 115,
a gente tem o seguinte, né? Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. Deus, de nós tem se lembrado o Senhor. Ele o abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes, né? E quem é o maior exemplo de atos de serviço? Jesus. Jesus, ele desce de todo o trono, toda a glória, ele se destitui de tudo isso para nascer como homem, para sofrer e morrer uma morte de cruz. Ele serviu e serviu até o fim. Se a gente pegar ali, né, toda a vida de Jesus, ele é um ato de serviço. Deus, ele se coloca à disposição de Deus para servir em obediência. Jesus, ele é um exemplo de amor, ele é um exemplo de amor em atos de serviço. E por último, a gente tem toque físico. Toque físico, as pessoas que têm esse tipo eh, de linguagem, elas se manifestam de forma abraçando, beijando, fazendo um carinho, né? Você tem que dormir pelo menos encostando um pouquinho, nem que seja a pontinha do pé, mas tem que estar encostando. E essas pessoas, tem gente que não gosta, né? Tem gente que fica assim, ai, tá me sufocando, tá me deixando agoniado, né? Às vezes justamente também, porque lá na infância ela veio às vezes de uma família, de uma criação que não abraçava, que não beijava, que não demonstrava amor dessa forma, então fica um pouco agoniada, assim, né? Em outros cenários, às vezes até piores, onde teve caso de abuso, né, de sofrimento nessa área, então talvez pode precisar até de um pouco mais de cura e libertação ali espiritual e profissional também, né, com psicólogos, para se libertar, né, e conseguir receber essa expressão de amor. E Deus, ele fala também nessa linguagem, né? Quando Jacó, ele foi para reconciliar com seu irmão Esaú, ele tem uma luta ali com o anjo do Senhor, né? Provavelmente é Jesus. E ele fala: Não, eu não vou deixar você ir até que você me abençoe, né? E o anjo do Senhor toca a coxa dele. E quando ele, né, acorda ali, ele sabe que aquilo não foi um sonho, porque ele está mancando. O Senhor o tocou, né? E a gente vê ao longo ali da vida de Jesus, da caminhada de Jesus, quantas pessoas ele tocou. Jesus tocou leprosos, Jesus tocou pessoas cegas, Jesus tocou os enfermos. Ele precisava tocar um leproso para sarar ele? Não precisava. Mas quando Jesus toca o leproso, aquela pessoa que ninguém quer ficar perto, porque é que lá é anátema, né? Maldição, fica isolado, fora da tenda, fora do arraial, para que você não contamine os outros. Quando Jesus toca o leproso, ele não está só curando a lepra, Jesus está curando a alma, ele está curando o espírito, ele está trazendo uma restauração completa da planta da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus traz uma restauração completa, alma, corpo e espírito. Então, Jesus, ele ama o leproso, ele ama os enfermos, né? Durante os milagres, quando ele toca nesses leprosos. E a gente tem ali também, na última ceia, quando Jesus já está preparando para ser sacrificado, como o nosso Cordeiro Pascual, e ele lava os pés dos discípulos. E aqui a gente vê Jesus expressando duas linguagens de amor. A primeira, né, o toque físico mesmo, né, de ir lá e lavar os pés dos discípulos, mas também o ato de serviço, o ato de lavar os pés. E isso mostra, né, tem algumas explicações aí teológicas de que lavar o pé era deixado para o escravo mais, né, assim como se diz, né, do mais baixo nível para poder fazer, né, era o servo dos servos que lavava ali os pés das pessoas. E Jesus, ele se coloca como servo, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele se coloca como servo e ele nos ensina que se ele serviu, você também foi chamado para servir. E uma pessoa disse, né, para Madre Teresa, falou assim: eu não tocaria num leproso nem por US$ 1 milhão. E a Madre Teresa responde: se fosse questão de dinheiro, nem eu. Não tocaria num leproso nem por US$ 2 milhões, mas eu faço com alegria por amor a Deus.
Isso é impressionante. Eu não queria ser essa pessoa que disse isso para Madre Teresa, né? Que ela não ia ter onde colocar a cara. Não, realmente, por dinheiro, querido, não precisava de fazer nada disso, né? Ela larga a vida dela, ela não precisava ser freira, ela não precisava. Ela dava aula num convento para meninas ricas, ela não precisava largar disso para poder cuidar dos leprosos, dos órfãos dos leprosos, né? Depois, quem tiver curiosidade aí de pesquisar um pouquinho mais sobre a vida dela, é um testemunho de fé maravilhoso. Ela não precisava fazer nada disso, mas ela fez. Por amor a Jesus, seguindo os passos do nosso Mestre, seguindo os ensinamentos de Deus, que nos chama para amar, um amor que flui do coração de Deus para nós, para o próximo, né? E como que você sabe a sua linguagem? Como que você sabe a linguagem de amor das pessoas? Presta atenção no que elas estão reclamando, né? Se seu filho fala com você assim, nossa, papai, você nunca passa tempo comigo. Mamãe, você nunca lê historinha para mim. Ele está te dizendo provavelmente que falta para ele tempo de qualidade. Se vira para você e fala, nossa, mas você só fica nesse celular, você não dá atenção pra gente, tempo de qualidade. Ah, mas você nunca faz nada aqui em casa, você não me ajuda com nada, atos de serviço, né? Muita gente, às vezes eu brinco assim, né? No Gary Chapman, no Cinco Linguagens do Amor, ele conta a história de um cara que ele sempre estava elogiando a esposa dele. Ah, eu te amo, você é linda pra mim, você é o amor da minha vida. E ela respondia: se me amasse, lavava a louça. Então, claramente, duas linguagens diferentes. Ele, palavras de afirmação e ela, atos de serviço. Para ele, se lavar a louça ou não lavar a louça, isso não significa nada. E para ela, falar eu te amo, sem ajudar em casa, era uma palavra vazia. Né? Então, do que a pessoa, das pessoas que estão com você, estão reclamando, né? Do que elas estão sentindo falta. Você também pode entender como você expressa o seu amor para Deus do que você mais ora, o que você mais pede para Deus com frequência. Deus, quero sentir mais a tua presença. Provavelmente você sente ali falta do toque físico, né? Deus, eu quero passar tempos e tempos em oração, eu quero ter mais tempo com o Senhor, tempo de qualidade. Né, Senhor, quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me capacite, atos de serviço, né? Senhor, eu queria que o Senhor me abençoasse para eu abençoar o próximo, presentes, né? Então, assim, cada linguagem você vai perceber o que você mais se identifica através daquilo que você mais reclama, do que você mais sente falta. E se você tiver muita dúvida também, testa as 5 linguagens. Tem uma pessoa que é muito, 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 muito difícil na sua família ou no seu círculo de amizades, essa pessoa deve ter o tanque de amor extremamente vazio. Pessoas que não se sentem amadas, elas tendem a crescer com raiz de rejeição, raiz de orgulho, raiz de amargura. E tudo isso vai tornando elas pessoas difíceis. E para ganhar essas pessoas, você precisa amá-las. Amá-las. E Jesus nos chama para ser diferente, para dar outra face, para poder andar mais uma légua, para poder pedir a túnica, dar também o manto, né? Então, é você fazer além, porque fazer o que o mundo faz, ah, essa pessoa é difícil, ignora, nem convida, deixa para lá, é fácil. Mas Jesus está te chamando para ser luz, para ser sal, para falar do amor dele para essas pessoas. Quanto mais ferida, quanto mais difícil é uma pessoa, mais amor ela precisa. No livro do Gary Chapman, ele conta a história de uma mulher que ela recebe a sogra em casa, já doente, ela cuida da sogra, e a sogra era extremamente difícil, mas ela era cristã e ela sabia que ela tinha que cuidar da sogra, e ela faz tudo e faz tudo com muito amor e levando muita patada, muito desaforo, muita humilhação, e muitas vezes ela chorava, né, escondido ali, depois que a sogra falava as coisas com ela. E quando ela falece, no velório, as cunhadas dela, né, filha da sogra dela, chega para ela e fala assim: Você era a única pessoa que a minha mãe elogiava. Ela falava que você escutava as histórias dela, que você tratava ela com amor, que você tratava ela com carinho. Você era a única pessoa que ela elogiava. Que pena que ela não amoleceu o coração a ponto de dizer isso para a Nora. Mas que bom que o Senhor deu a oportunidade dela ter todo o esforço, todo o trabalho reconhecido, o amor que ela deu ali para a sogra dela. E isso também me lembra uma história
que conta que uma mulher, ela odiava a sogra, ela não queria mais, né, ter convivência com a sogra, então ela procura um farmacêutico e pede um farmacêutico um veneno que ela pudesse dar para a sogra dela sem perceber que foi ela, né, que deu o veneno para a sogra morrer. E o farmacêutico fala com ela assim: você vai pegar esse remédio aqui e você vai jogar uma gota na comida dela todos os dias durante 30 dias, mas você vai precisar mudar seu jeito com ela, porque senão vão desconfiar de você. E você vai tratar ela com todo o amor. Você vai amar ela. Seja gentil, seja carinhosa, trate ela com amor. Quando tá chegando próximo dos 30 dias, né, dela falecer, ela vai desesperada no farmacêutico e fala com ela, com ele assim: "Meu Deus, o que que eu fiz? Eu amo minha sogra, eu não quero que ela morra, pelo amor de Deus, me ajuda". E o farmacêutico fala com ela: "O remédio não era para sua sogra, o remédio era para você". Quando a gente decide amar as pessoas, não é só as pessoas que mudam, a gente muda primeiro, né? E isso é o mais maravilhoso. E para encerrar, eu gostaria de passar aqui o que Deus fala, né, para você que tem a palavra de afirmação como linguagem de amor. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Para quem tem a linguagem de presente, o Senhor diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27, 28. Para aqueles que têm tempo de qualidade, o Senhor diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Quem tem atos de serviço, Jesus disse: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. E para quem tem a linguagem de amor toque físico, o Senhor nos diz o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, disso damos testemunho. Em 1 João 1, 1, 2. Também temos em João 1, 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Lembre-se de que saber a sua linguagem de amor é muito importante para você saber como você gostaria de ser amado, né? E entender um pouquinho aí por que que às vezes você sente que as pessoas não te amam, porque elas estão falando linguagens diferentes. Mas mais importante do que saber a sua linguagem de amor é saber a linguagem do próximo e falar a linguagem dele. Para que você possa demonstrar o amor de Deus através da sua vida pelas outras pessoas. Que Jesus possa te usar no amor ao próximo. Amém.